Olá! Hoje a gente vai explorar um dos conceitos mais bonitos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da astrologia. Vamos falar sobre o que acontece quando um planeta se alinha de forma perfeita com o Sol, entrando no que é chamado de coração do Sol. Essa imagem que a gente está vendo é, astronomicamente falando, espetacular. Mas, para a astrologia, ela tem um significado simbólico muito mais profundo. Ela representa um momento de um poder imenso, de purificação. É aquele instante em que um planeta ganha uma força fora do comum. Ok, vamos entender isso a fundo. O nome é Kazemi, vem do árabe e quer dizer literalmente no coração. E a metáfora que a astrologia clássica usa é... Nossa, é linda. Pensa num planeta que consegue chegar tão perto do Sol que é como se ele sentasse no trono do rei, sabe? Ali, naquele instante, ele compartilha de todo o poder, de toda a glória do Sol. É a maior honra que um planeta pode receber. Mas olha, chegar no coração do Sol não é um passeio no parque. É uma jornada complicada com fases bem distintas. É uma verdadeira prova de fogo para o planeta. Essa jornada é um caminho de extremos. Conforme um planeta vai se aproximando do Sol, primeiro ele fica sob os raios. Ele meio que some, ofuscado ou enfraquecido. Chegando ainda mais perto, ele se torna combusto, como se estivesse sendo literalmente queimado pela intensidade do Sol. Só naquele alinhamento exato, perfeito, é que ele alcança o lugar sagrado do Kazemi. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: estar perto do Sol, na maioria das vezes, é ruim, é uma fraqueza. Tanto estar sob os raios quanto a combustão drenam a força do planeta. O Kazemi é a exceção, quase um milagre é essa regra. Ele transforma essa fraqueza numa força incomparável. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque o que significa exatamente conjunto? Parece uma pergunta simples, mas não tem uma resposta única. E isso deu origem a um debate enorme entre os grandes mestres da astrologia. E para entender essa discussão, vamos colocar frente a frente duas figuras gigantescas da astrologia. William Lilly, lá do século XVII, e Guido Bonatti, do século XIII. Primeiro, vamos ver a definição mais famosa, a de William Lilly. Para ele, um planeta está em Kazemi quando está a 16 ou 17 minutos de distância do Sol. E o ponto-chave aqui é que ele está falando só da distância em longitude, sabe, aquela que a gente vê no círculo do zodíaco. Agora, a gente vai para a regra muito mais rigorosa de Guido Bonatti. Ele até concorda com os 16 minutos de distância, só que ele adiciona um critério fundamental. A distância em latitude também precisa ser de, no máximo, 16 minutos. O próprio Bonatti admite que isso raramente acontece, o que torna um Kazemi de verdade algo incrivelmente especial. Então, para a gente entender bem a diferença, de um lado tem a regra do Lilly, ela olha só para a longitude, o que faz o Kazemi ser um evento até que comum, né? Acontece com mais frequência. Do outro lado, tem a regra do Bonatti, que é bem mais exigente. Ele fala, não, tem que olhar a longitude e a latitude. Isso é mais preciso, astronomicamente falando, mas transforma o Kazemi numa coisa super rara, quase um milagre. E é aí que está o X da questão, o centro de todo esse debate. Ok, teoria é ótima, mas e na prática? Qual o impacto real dessa diferença? Será que a latitude importa mesmo? Vamos sair da teoria e olhar para alguns exemplos concretos para ver como isso tudo funciona. Olha só esse estudo de caso da astróloga Patrícia Neiva. A pergunta era, devo ir para o Extremo Oriente? No mapa, Vênus estava a apenas 2 minutos de longitude do Sol. Pela regra do Lilly, seria um sucesso garantido. Só que a latitude estava muito longe. E o resultado? A viagem nunca aconteceu. Foi um Kazemi perdido, o que dá um ponto enorme para a regra mais rígida do Bonatti. Isso leva a gente para uma pergunta muito importante. Se não é um Kazemi completo, mas também não parece ser só uma combustão simples, o que é essa condição? É só um fracasso e pronto? Bom, uma interpretação mais moderna, proposta pelo astrólogo Guilherme de Carli, dá uma solução bem elegante para isso, o conceito de Kazemi parcial. Ele descreve exatamente essa situação. E olha, talvez o exemplo mais perfeito disso seja o mapa da Oprah Winfrey. A Vênus dela está exatamente nessa situação, um Kazemi parcial, e a vida dela reflete isso de um jeito impressionante. Pensa bem. De um lado, aquele sucesso absurdo, o poder, o reconhecimento, uma das maiores comunicadoras que o mundo já viu. Isso é o lado Kazemi.
Mas, por outro lado, tem toda aquela história de vida super difícil, com traumas profundos, abuso, sofrimento na juventude. Isso é o lado da combustão. É a mistura do poder do Casime com a dor do planeta sendo queimado. A experiência de um Casime parcial pode ser resumida numa imagem muito poderosa. É como estar no trono do rei, mas com os pés na brasa. Você tem a honra de sentar no trono, mas ao mesmo tempo sente o calor doloroso das brasas. É o sucesso que vem com um custo alto. Um custo de sofrimento e de purificação. Então, vamos amarrar tudo isso e chegar a uma conclusão clara e prática de como a gente pode entender essa configuração tão poderosa. A partir de agora, quando alguém for analisar um planeta junto do Sol, o processo fica mais claro. Primeiro, checa a longitude. Depois, e esse é o passo crucial, checa a latitude. A combinação dessas duas respostas vai dizer se o que temos em mãos é um Casime raríssimo e superpoderoso, uma combustão que enfraquece, ou essa dinâmica tão complexa do Casime parcial. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Ao dar essa importância toda para a latitude, a gente é convidado a olhar os mapas astrais com outros olhos, com uma profundidade nova, e se perguntar: quantos planetas que parecem estar no auge do poder, na verdade estão passando por um processo intenso de purificação pelo fogo? A resposta pode mudar totalmente o jeito como a gente entende o que é força e o que é sucesso.